E neste plantão urgente, na tarde desta segunda-feira, já começando uma semana bem movimentada. Quero desejar uma boa tarde a todos vocês. Eu sou o Jonatas Santos, já chegando com tudo, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero convidar você a compartilhar, você deixar o seu like. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se, botão vermelho abaixo, escrito inscreva-se. Já ative o sino das notificações na opção todos. Também já abri aqui a parte dos comentários para mandar um salve e desejar uma boa tarde para a galera. Temos informações importantes. Estava já com saudades aqui do nosso plantão urgente de notícias. E a informação é o seguinte, galera, já vou chegar trazendo a notícia sem delongas, sem enrolação, porque é o seguinte, informação que interessa muito ao torcedor vascaíno e que pode ajudar daqui para frente nas contratações. Atlético Paranaense encaminha a contratação do meia-campista Bruno Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vasco. Então, a informação é essa, que o Atlético Paranaense está por detalhes para acertar a contratação de Bruno Praxedes. Uma informação importante que vai ajudar aí mais um jogador seguindo na barca do Vasco. E nós sabemos que hoje um jogador de saída do Vasco ajuda muito a enxugar a folha salarial. Outrora, a folha salarial do Vasco estava ali por conta da casa dos 17 milhões de reais, uma folha salarial muito alta, por sinal, absurda. E com a saída de jogadores que estão agora nesta barca, vai enxugando cada vez mais e pode ajudar, sim, na contratação de novos reforços para essa janela de transferência. A janela de transferências que vai se encerrar no próximo dia 2 de setembro. Então, portanto, o Praxedes está muito próximo ao encaminhamento para acertar com o Atlético Paranaense. Está por detalhes. A informação que veio na tarde de hoje é do Thiago Marquezini, que cobre, setorista, portanto, ali do Atlético Paranaense. Repito, o Atlético, o Furacão, encaminha a contratação do meia-campista Bruno Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vasco. Nesse momento, mais de 80 aparelhos conectados comigo. Desejar uma boa tarde. Estou sentindo falta aqui da galera no chat comigo. Vamos lá. Desejar uma boa tarde, saudações a você, torcedor cruzmaltino que está chegando aqui no nosso plantão urgente. Tem outras informações importantes, mas eu acredito que essa notícia, aliás, tenho certeza, agrada muito ao torcedor. A saída do Praxedes, que principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, foi o estopim, deixou bastante a desejar. São jogadores que estão atuando com a camisa do Vasco, mas estão atrapalhando demais em jogos importantes. O Vasco, pelo menos, deixou na Arena MRV pelo menos um ponto, porque aquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Praxedes dá aquele passe para o Hulk, basicamente coloca o Hulk na cara do gol, no mínimo, o Vasco, pela performance no segundo tempo, a forma que o Vasco jogou no segundo tempo, o Vasco conseguiria empatar aquele jogo. São jogadores que já vêm atrapalhando o Vasco, não é de hoje. O Praxedes vem sendo criticado, vaiado pelo torcedor, desde aquele jogo lá contra o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca, nas semifinais. Essa é a realidade. E agora outro jogador que o torcedor pede a saída, e com urgência, é o Léo. Não está dando mais. O Léo, o Zé Gabriel. Então começou, galera. Começou a segunda-feira aí com barca. Trazer aqui os comentários da galera. O Luiz Felipe, ele comenta: vai com Deus. O usuário NOOB,
ele comenta, o Nob, né? Pelo menos uma notícia boa. Obrigado, Furacão. O Fernando Souza comenta, Vasco ainda não contratou um atacante, uma defesa e um ponta. Falta dinheiro. Mas o Corinthians contrata uma pancada de jogadores. Ô, Fernando, seu comentário, ele é muito lúcido em relação a contratações, por quê? O Corinthians contratou o zagueiro Zé Ramário, contratou o Thales Magno, já acertou com o Thales Magno por empréstimo. Um empréstimo que custará aí o Corinthians, se ele não resolver comprar o Thales, por 8,5 milhões durante essa temporada. Então existe sim uma forma de contratar. Existem outras maneiras de contratar. A prioridade agora no Vasco é um zagueiro, enxugando a folha salarial, por exemplo, com a saída do Praxedes, Serginho, Rossi, uma eventual saída aí do Galdames, outros jogadores que não vêm sendo relacionados, que a comissão técnica já deixou claro para o presidente Pedrinho que não busca contar com esses jogadores, não deve contar com esses jogadores para essa temporada. Então, com certeza, são jogadores que vão enxugar a folha salarial e vai possibilitar o Vasco de contratar, trazer reforços importantes nessa janela. O Vasco precisa urgentemente de priorizar a defesa. Como eu estava comentando aqui agora, a defesa vem deixando a desejar. Nesse jogo agora, o Vasco entrega 2 pontos. O Vasco deixou 2 pontos em São Januário. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo, é o cúmulo. O Vasco perder 2 pontos, primeiro, em 4 minutos de jogo, o Léo Pelé ceder, facilitar o atacante do Red Bull Bragantino. E no final, o Zé Gabriel, a zaga inteira olhar, o Elinho se infiltrar na zaga e cabecear a bola. O próprio jogador do Red Bull Bragantino, na situação de lançamento, telegrafou o lançamento. Ele telegrafou o lançamento. Era nítido a zaga do Vasco, era nítido o setor defensivo do Vasco, cortar aquela bola, cortar aquela jogada. E até mesmo naquele momento o Léo Jardim também poderia sair mais do gol e tirar aquela bola, rifar aquela bola. Claro, não dá agora pra gente ficar aqui chorando pelo leite derramado, mas a informação é essa, galera. Praxedes de saída do Vasco. O Atlético Paranaense encaminha a contratação do Praxedes. O jogador agora está por detalhes, está no desfecho final para, de fato, ser o novo jogador do Atlético Paranaense. Mandar mais um salve aqui para a galera. O Luiz comenta aqui, o Pedrinho tá rateando em relação a contratações. Se fala em Pix para a torcida, nós trazemos o Thales. Quer dizer, o torcedor abraça tudo, né? O torcedor, nesse período da chegada do Coutinho, o número de sócios torcedor dobrou de 30 mil para 63 mil. Então, de fato, existem situações, existem meios hoje, através de um patrocínio, investidores, ou até mesmo a torcida, né, criar uma estratégia em relação ao sócio-torcedor para contratar o zagueiro, pagar o salário do zagueiro que vir. O Vasco, nesse momento, tem a informação que negocia com 3 jogadores, um atacante de lado, um centroavante para o lugar para fazer ali a sombra com o Verrete, mas a prioridade é a zaga. O Vasco perdeu esse jogo agora contra o Bragantino, empatou, né? Perdeu 2 pontos, mas a sensação foi de derrota. O gosto de amargo foi de derrota por conta de permitir, no final, entregar aquele gol para o Red Bull Bragantino. Por conta de erros defensivos, desatenção. Então, galera, passando aqui a informação em relação à saída do Praxedes, vamos falar sobre o Coutinho. Notícia que veio da jornalista Aline Nastari, da TNT Esportes, nessa tarde. Outra informação importante aqui para o nosso plantão urgente. Peço, antes de trazer aqui a informação do Coutinho, a galera deixar o like. É muito importante para a gente, galera. Deixa o seu like. Mais quase 500 aparelhos conectados aqui conosco. Deixa o seu like, compartilha para geral aqui o nosso plantão, gente. Já vou mandar aqui um salve para vocês aqui no chat. A galera chegando junto aqui no chat. Saudações vascaínos a todos aqui que fecha com o canal BTB Esportes. Meu muito obrigado. Mas a informação é o seguinte.
Felipe Coutinho sentiu um desconforto no treino de ontem. O meia deve desfalcar o Vasco contra o Atlético Goianiense e contra o Fluminense. Então é praticamente certo o Coutinho não jogar amanhã contra o Atlético Goianiense. Infelizmente, o Coutinho fora dessa partida. A informação da Aline, a gente já tem aqui até a provável escalação, vou trazer já para você a provável escalação de amanhã. O seguinte, o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique retorna depois de suspensão na lateral direita, Maicon fazendo ali a dupla de zaga, a princípio é o Léo, pelo que o GE informou, a princípio o Léo discorda dessa provável escalação. Na minha opinião, o Rafael Paiva tem que dar oportunidade ou ao Lincoln, ou coloca o Lincoln ou o Robert Rojas. O Léo não dá, o Léo já perdeu a confiança, o Léo já perdeu a confiança até mesmo do torcedor, essa é a realidade. O Lucas Piton retorna na lateral esquerda, o jogador estava poupado, foi poupado na última partida devido à alta minutagem. Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho retornando também. O Matheus Cocão retorna para essa partida, uma vez que ele estava suspenso. Então o meio de campo ok. E o Payet deve entrar, o Payet deve ser titular no lugar do Felipe Coutinho. Payet, Adson, David e Verratti. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco para essa partida de amanhã. Concorda, galera, com essa provável escalação? Concorda com essa escalação? A galera estava cobrando bastante a utilização dos jogadores da base. Eu concordo, o Paiva não pode passar pano para esses jogadores. O Paiva não pode chegar numa coletiva e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu falei isso no nosso pós-jogo. Gosto muito do trabalho do Rafael Paiva. Acho excelente o trabalho do Paiva. Passando por um momento de oscilação, mas se o Paiva ele não aproveitar a garotada da base, o Lincoln, o JP, o GB, o Paiva vai afundar abraçado com jogadores que estão ali já mostrando que já deu. Não tem como, que não tem mais opção de jogar pelo Vasco. Essa é a realidade. O Pedrinho vem tendo ali uma ótima administração, apesar de todos os percalços. Mas a gente não está aqui para passar pano, a gente está aqui para cobrar, para elogiar quando tem que ser elogiado, mas também para cobrar quando tem que ser cobrado. E o momento agora é de contratação. A janela vai se encerrar no dia 2 de setembro. O Vasco até agora só anunciou Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues e a ascensão, a euforia, foi o Coutinho. A melhor informação de contratação do futebol brasileiro foi o Coutinho. O Coutinho vai ainda buscar ritmo. O Coutinho não está 100%. Então o Vasco precisa trazer um jogador nessa janela que chegue para ser titular. E principalmente no setor defensivo. E aí, pessoal? Essas foram as notícias urgentes. A saída do Praxedes do Vasco e o desfalque do Coutinho nas próximas 2 partidas devido a um desconforto. Momentos complicados para o nosso time, mas vamos continuar acompanhando e apoiando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações sobre o Vasco. Conto com vocês. Até a próxima.